E agora é Que contigo, bom. pastor. Se apresente para quem não te conhece. Tua câmera é essa daqui, ó. Ah, tá legal. É. Eu sou um amazonense, amazônida, que cresci até os 10 anos de idade lá. Mudei para o Rio na época do chamado golpe militar em 64, por causa do meu pai. E depois retornei ao Amazonas por pouco tempo. Retornei ao Rio, vivi 3 anos sozinho lá, na adolescência e juventude. Ao retornar ao Amazonas, eu tive a minha experiência de fé, que revolucionou minha vida. Isso foi no início dos anos 70. E estou pregando o Evangelho há 50 anos. Tenho atualmente 6 filhos, já foram 7. Um deles partiu e está na glória de Deus. E 6 aqui comigo me enchendo de alegria. Tenho escrito muito no curso da minha vida. A minha formação é múltipla, é de teologia, psicanálise, a história, arqueologia. Eu tenho interesses absolutamente diversos numa quantidade imensa de coisas. Não imponho a mim nenhum tipo de restrição de saber, de conhecimento, nem de pesquisa. Me mantenho aberto Só sei para. que nada sei. Só sei que nada sei. Me mantenho aberto, como Jesus disse, tentando ser um humilde de espírito, que é um ser ensinável, que não para de aprender jamais. E escrevi muito. Eu tenho quase 200 livros publicados no curso desses 50 anos. Trabalhei com televisão desde os meus 18 anos de idade, anunciando o Evangelho. Já fez coisa, hein, pastor? Muita coisa. Caramba, pastor. É uma história muito longa. Escritor, isso eu vou publicar meu livro agora, o primeiro. Já escreveu quase 200. É uma história muito longa. Tem um vínculo profundo com Israel. Desde o início dos anos 70 que eu vou a Israel, levo grupo, já levei mais de 6.000 pessoas a Israel. Tem um parque ali ao lado de Encari, na parte de baixo, perto do Yad Vashem, com aproximadamente 4.000 árvores que eu plantei, com pessoas que eu levei. Uau. Muitos amigos, conheço quase todos os guias de Israel e eles a mim. Desenvolvi um relacionamento com o rabino chefe do Muro das Lamentações, o Rabinovich. Já fizemos entrevistas juntos, gravamos coisas juntos, já conversamos bastante. E é uma vida muito ampla, muito ampla, muito intensa, de modo que eu vou parar por aqui. A minha ênfase é em Jesus como a chave hermenêutica, ou seja, o que você olhou e recebeu como uma revelação mística e acabou de nos fazer uma síntese aqui, eu entendi muito cedo, talvez com 19, 20 anos, que havia um desperdício enorme na teologia com os estudos teológicos de natureza acadêmica. Porque se você, de fato, confessa a sua fé em Jesus, o cerne dessa confissão está nos 4 evangelhos, e os 4 evangelhos te descrevem a personalidade, os aspectos de Jesus, embora eu conheça todos os apócrifos, assim chamados, e os pseudepígrafes e tudo mais. Amo o livro de Enoque e toda a produção judaica que aconteceu naquele período, no desenvolvimento da mentalidade judaica no cativeiro de Babilônia, entre os medos e especialmente os persas. Reconheço o salto quântico que aconteceu no exílio persa, como uma quantidade enorme de coisas do Velho Testamento mudaram radicalmente durante aquela experiência. E, para mim, a conclusão fundamental é de que boa parte de toda a discussão filosófica e teológica cristã cai num lugar de profundo desperdício
quando você tenta fazer conciliação de coisas que não se coerentizam com Jesus. Porque se você é cristão, se você diz que Jesus é a pedra angular da sua confissão de fé, assim como um muçulmano o faz com Mohammed, assim como um judeu faz com a Torá e com os profetas, no Novo Testamento não tem nada que seja mais pivotal do que Jesus. E a partir de Jesus, eu desenvolvi para mim e para tudo uma consciência interpretativa que incide sobre todos os aspectos. Eu leio o Velho Testamento a partir de Jesus, eu leio o Novo Testamento a partir de Jesus. O que passa pelo filtro de Jesus fica como essência da minha fé, tanto vindo do Velho Testamento, quanto aquilo que os próprios apóstolos posteriores escreveram, tem que passar pelo filtro desse arcabouço existencial proposto por Jesus, como também os aspectos todos que se aplicam à filosofia, se aplicam às ciências. Cada vez mais eu vejo, por exemplo, na mecânica quântica, uma relação profunda com o Evangelho e com as ações de Jesus no Evangelho, de modo que, por enquanto, os meus limites são os limites apenas da minha própria limitação, como você introduz sempre falando no seu programa. Mas aonde quer que a minha mente possa ir se abrindo e eu encontre esses pontos de coerentização com o Espírito de Cristo, que, a meu ver, está espalhado em tudo que a gente está falando aqui, está presente em tudo. E quando você tem esse olhar, você enxerga o Espírito de Cristo em todos os lugares, em todas as pessoas, no mundo inteiro, de modo que a própria religião cristã se transformou numa coisa completamente secundária para mim. Eu sou um cristão por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Mas eu sou muito mais um ser de espiritualidade universal, que fica encontrando respaldo para toda a minha fé e minha prática de vida e minha interpretação existencial e onde quer que ela incida, a partir de Jesus, e não encontro limites. Jamais. Eu não tenho nenhum outro dogma que não seja o dogma do amor, de amar você como a mim mesmo, amar você como a mim mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se não tiver o espírito da sacrificialidade, de entrega, de misericórdia, de compaixão, de inclusividade, de verdade, de justiça, de domínio próprio ou de qualquer outra coisa, para mim não é nada mais do que aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 13. É bronze que soa, é símbolo que retine, se não vier completamente cheio dessa graça de amor, justiça, misericórdia, bondade e inclusividade. Então, rápida e superficialmente, essa é a pessoa que eu sou, e eu transito na terra inteira descobrindo irmãos o tempo todo. Alguns dos meu melhor amigo em Israel não é um judeu, embora eu tenha milhares de amigos judeus em Israel, mas é um palestino que mora em Ramallah. Muito amigo, ninguém me dá mais prazer quando eu estou naquela região do que o Issa, que tem esse nome que significa Jesus, é um homem lindo, lindo, uma família linda, onde eu me deleito na minha espiritualidade, é na companhia dele, na casa dele, com a mulher dele, com os filhos dele. Eu tenho alguma das minhas melhores comunhões de amor, de fé, de expressividade, de absorção, e assim, de um modo geral. E eu sou muito amado pelos espíritas kardecistas, pelos umbandistas, pelos candomblecistas, pelos católicos. O meu maior antagonismo está no meio protestante e pentecostal e neopentecostal, que são muito dogmáticos. E aí, quando eles veem uma pessoa que está aberta para lhe ter como irmão, para lhe ter como meu irmão,
e fazer isso de maneira sincera, sem nenhum tipo de disfarçatez, mas com sinceridade. Eles não entendem, não aceitam, porque o dogmatismo que cerca todo esse aspecto religioso é de um reducionismo tão grande que impede a comunhão humana universal. E eu tenho muita tristeza, às vezes, em perceber que o aferramento religioso dogmático é o que mais separa os seres humanos, é o que mais divide a humanidade, é o que mais impede a comunhão humana planetária e é o que mais cria obstáculos a um futuro infinitamente melhor que nós todos na humanidade poderíamos viver. Em síntese, é isso aí. Pastor, você abordou muitas coisas interessantes aqui, mas eu queria abrir dois assuntos para a gente começar o nosso papo aqui. Acho que tem uma figura central, que é Deus, para as três pessoas aqui, para as três religiões. Uhum. E depois a gente tem na figura de Jesus, ou na figura de Abraão, Moisés, na figura como que é? Mohammed ou Maomé, né? Mohammed. Pronunciei certo? Mohammed. Mohammed. Então, primeiro, assim, qual é o significado de Deus para cada um de vocês? Onde vocês acham que ele o ensinamento dele, ou o entendimento que vocês têm de Deus, o que ele é igual e o que ele é diferente? Uhum. E depois dos profetas ou dessas pessoas que andaram aqui sobre a terra, que tem esse diferencial, né, para cada uma das religiões. E depois eu queria abrir para Jerusalém, que como a gente estava conversando aqui, todo mundo teve essa experiência de ir até lá, e lá realmente é um lugar onde as três religiões estão lá, e é o centro religioso do planeta, me parece, né? Das três maiores religiões. É um deles. Um né? deles. Qual outro que poderia ser? Meca? Não, mas com as três religiões. Não, ali tem uma convergência umbilical. Exatamente. Tanto quanto, por exemplo, para o islamismo, todos os grandes profetas e personagens manifestos no Velho e no Novo Testamento são pessoas reverenciadas no islamismo. Todos eles. O que aconteceu depois foram as grandes guerras políticas, econômicas, territoriais e de todas as outras naturezas mesquinhas. Foi o que criou essa separação, esse antagonismo, que originalmente, quanto mais você vá a Israel, mais você vê como houve períodos de séculos em que judeus, cristãos e muçulmanos conviveram absolutamente em paz. Houve um tempo, então, que houve uma convivência muito mais pacífica. Na Espanha também. Na Espanha tem um período tão importante que os judeus que são descendentes daqueles que viveram na Península Ibérica, eu, por exemplo, pelo lado paterno, nos chamamos Sefaradim. Sefaradim significa descendentes dos espanhóis. E foi um período onde houve um califado muçulmano bastante... eu não gosto da palavra tolerante, porque eu acho que aqui no caso não é só tolerante, era bastante dialógico e que respeitava essa diversidade. E naquele período foi chamado o período de ouro do judaísmo na Espanha. Então não foi só em Israel, mas também a Espanha teve um período muito positivo de convívio entre esses três grupos. E como eu estava comentando com vocês antes da gente começar, eu e minha esposa estivemos na Itália agora, onde é uma outra história muito importante, onde houve Inquisição também, houve expulsão dos judeus também. Meus antepassados foram expulsos dali, e eu fui nomeado rabino-chefe da cidade de Catânia. Primeiro rabino na ilha da Sicília, depois de 531 anos. E puxa vida, onde é que eu fui parar? Me perdi.
Por que eu estava contando essa história? A gente estava falando dessa época pacífica onde já houve paz. Sim, do Sefaradim, da Península Ibérica. E daí você foi para Itália com a sua esposa. Sim, por que eu fui para isso? E teve uma experiência lá que deve ter a ver com não isso. Sei. Espanha, como é que eu... bem, eu não sei por que agora, eu fui para você, isso. Mas enfim. Iniciou aqui mencionando o verbo. Sim. O verbo nos une a todos nós somos pessoas do verbo. E o verbo precede a todos nós, porque o verbo vem lá de Tales de Mileto, que foi o primeiro conceito, o uso da palavra logos para significar a razão, o sentido universal de todas as coisas. No caso da fé nos evangelhos e no evangelho de João, que é quem mais repete a ideia do logos, não é à toa que ele tenha vivido boa parte da vida dele em Mileto, onde Maria, a quem ele cuidou, também morreu. Então, 500 anos antes de Jesus, os gregos já vinham desenvolvendo uma filosofia naturalista que dava importância ao universo, atribuindo o sentido, o significado, a razão, a coesão de tudo que existia a um logos, ao verbo, a essa inteligência intrínseca que não é palpável, que é absolutamente espiritual e intangível. Então isso tudo, o verbo, designa a sua fé monoteísta. Não há palpabilidade no Deus proposto por Mahomet, não há palpabilidade no Deus proposto de Abraão para cá. Mas qual seria a diferença do Deus do cristianismo, do judaísmo e dos muçulmanos? Qual seria? Tem alguma diferença ou essencialmente é o mesmo Deus? Para nós muçulmanos, Deus, ele é o único, é o Criador. Tudo que é além de Deus é criatura dele. Ele, na surata Al-Ahad, As-Samad, Deus diz, Qul huwa Allahu Ahad, diga, Deus é único. Único. Lam yalid wa lam yulad. Não nasceu, não tem ascendente, não gerou e não foi gerado. Isso resume quem é Deus para nós. E esse é a base fundamental do monoteísmo. É um Deus único, também, que não gerou, não foi gerado. Criador, um Deus eterno, não tem início, não tem fim. É o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Então, para nós, todos os 124 mil profetas enviados por Deus ao longo da história... É personificação de Deus. Não. São humanos elevados e que atingiram uma proximidade maior com Deus. Na realidade, escolhas de Deus. Deus escolheu entre a humanidade, entre suas criaturas, ele escolheu pessoas de destaque e as treinou para serem professoras. Então, Deus enviou, ao longo da história do ser humano, enviou livros sagrados, entre eles as escrituras de Abraão e Moisés, a Torá revelada a Moisés, os Salmos revelados ao profeta Davi, o Evangelho revelado ao profeta Jesus e o Alcorão revelado ao profeta Muhammad. Esses livros nós reconhecemos todos eles, o original deles, não as traduções. O original porque é a palavra original de Deus na qual ele falou. Porém, Deus revelou essas escrituras e junto com as escrituras enviou professores, exemplos para mostrar na prática como que Deus quer que essas escrituras sejam aplicadas. Então, a mesma coisa que quando entramos na sala de aula no começo do ano, a escola, os professores nos dão um currículo e nos entregam, olha, esses são os livros que vocês vão estudar durante todo o ano. Mas eles não falam para a gente, vai para casa e estude no final do ano, venha e apresente a prova. Não, tem que vir todo dia, porque tem um professor que vai facilitar tudo que está escrito ali, ele vai explicar, ele vai exemplificar
Então, os professores são herdeiros dos profetas. Então, Deus, quando escolhe os profetas, ele escolhe alguém que esteja preparado, ele os prepara para serem bons exemplos a serem seguidos. E os profetas, eles são as escrituras na prática. Entendi. Então, a escritura está no livro, certo? Isso aqui é a escritura sagrada. O profeta é o exemplo, é a prática. Então, temos a teoria e temos a prática. A teoria são as escrituras, a prática são as ações e são os exemplos dos profetas. E para nós, os profetas, nós temos 124 mil profetas enviados desde Adão até o profeta Muhammad. Todos eles morreram, menos Jesus, que para nós, ele nasceu do Verbo de Deus, soprado no ventre virgem de Maria. Nasceu de forma milagrosa, de mãe virgem, sem pai. Para nós, ele não é nem Deus, ele não é somente um sábio, não é filho de Deus, mas um enviado de Deus, dos maiores profetas enviados de Deus, assim como Deus enviou Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, Noé. Deus colocou para cada um deles uma missão. E essa missão, Jesus ainda não cumpriu a sua missão. Por isso que para nós ele não morreu na cruz. Ele foi elevado de corpo e alma, está vivo com 33 anos e vai retornar nos últimos dias. E ele para nós é o Messias. Então ele retornará, acabará com o anticristo, reinará com justiça e paz e depois morrerá naturalmente. E aí terá cumprido a sua missão. Para nós muçulmanos, nós não somos maometanos, nós somos monoteístas. E essa é a palavra do Islã. Islã significa entrega total e voluntária a Deus único. Então, a Deus único. Esse é o nosso Deus para nós. E aí, como o pastor disse, né? Deus, ele não preciso enxergar Deus, eu não preciso personificar Deus não para existe, acreditar nele. Eu existe vejo um visual. Não temos. Eu chego Deus. A ser tão radical. Nós temos o quê? O relógio. O quê? O relógio. O relógio indica a existência do relojoeiro. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu sei que um relojoeiro fez eu não preciso conhecer o nome nem o endereço. Eu não preciso. Saber que eu não preciso conhecer o relojoeiro para entender e saber e ter certeza que existe, um relojoeiro. A existência do relógio da criatura indica prova a existência do Criador. A minha existência aqui, as árvores, tudo que está aqui indica a presença de Deus. Eu não preciso ver Deus para acreditar que ele existe. Basta ver a criatura e a criação de Deus para ter essa certeza. Portanto, quando eu rezo para Deus, e aí, já que você falou, né, para cada um apresentar na sua... lógico, com todo respeito a todos aqui, pelo amor de Deus. Fiquem tranquilos, eu não quero, nós não existirá. Eu não quero desrespeitar ninguém, mas levando em consideração que cada um tem uma concepção ou não. Para nós, entre eu e o Criador, não existem intermediários. Então, Deus... E tem as criaturas de Deus. Inclusive, os profetas não são intermediários entre nós e Deus. Não. Para o judaísmo também não. Também não. Sempre são intermediários no sentido de trazer um ensinamento. Mas não que... Só nesse sentido. Não. Eles são escolhas de Deus. Escolhidos no Evangelho também não. São enviados para mostrar o caminho verdadeiro que leva a Deus e mostrar o caminho correto e não os caminhos da nossa imaginação ou das nossas crendices ou daquilo que alguns tentam colocar para chegar a um benefício próprio ou alguma coisa. Então, os profetas, eles vêm para nos ensinar o caminho correto que nos leva de fato à adoração a Deus. Então, entre nós e Deus não existem intermediários. Então, aqui, com todo o respeito a quem acredita, certamente,
É direito meu e discordar de qualquer um. Claro. Direito de qualquer um discordar de mim. O que não é meu direito, desrespeitar. E vamos falar a verdade, se você tem fé e acredita no que você acredita, não é uma pessoa falando a visão dela que vai desrespeitar. A tua fé é a tua fé. Se tua fé é fraca, eu acho que as pessoas que não acreditam for tanto... muito frágil. Né? Aí qualquer coisa te atinge. Agora, se a pessoa acredita... É que às vezes, a forma... Às vezes as pessoas entendem, mas ele está falando contra a minha fé. Não. Por exemplo, eu estou falando da minha fé. Aqui, o apóstolo Paulo, numa síntese, ele diz, porque o que de Deus se pode conhecer, lhes é revelado por meio de todas as coisas que foram criadas. É exatamente igual ao que o senhor falou.